Qual é a natureza dominante no planeta que habitamos? No planeta a que chamamos Terra. O facto é que o planeta Terra é fundamentalmente composto por água. Mais de 70% da superfície está coberta por oceanos. E porquê? Qual a sua origem? A teoria sobre a origem dos oceanos não é ainda absolutamente segura. É muito provável que a água que compõe os oceanos estivesse já presente quando da origem do planeta. Uma das teorias explicativas advoga que os oceanos vieram do centro da Terra, trazidos à superfície pelo vulcanismo há 4 bilhões de anos. Em termos geológicos, um tudo-nada após a constituição da crosta terrestre. A sua formação teria origem na intensa atividade vulcânica que marcou o início da história da Terra e que lançou na protoatmosfera enormes quantidades de vapor de água, acompanhados por dióxido de carbono, hidrogênio e gases diversos. Com o progressivo arrefecimento do planeta, o vapor de água iria condensar-se e formar as primeiras toalhas de água permanentes, os proto-oceanos. Parece ser um facto comprovado que o manto da Terra contém pelo menos a mesma quantidade de massa de água que os oceanos, a maioria trancada nos cristais de minerais em vez de água líquida. Água não falta, pois. E foi na água dos oceanos que a vida surgiu. O facto da vida ter tido origem nos oceanos e aí se ter diferenciado isoladamente durante largos milhões de anos antes de ter colonizado a crosta terrestre contribuiu para a maior diversificação dos oceanos. Dos 36 fila atualmente identificados, 13 só se encontram exclusivamente nos oceanos. Isto é, não existem na componente terrestre do planeta. Como pode a água ser um fator limitante se todos os anos o equivalente a 1 metro de água da superfície de todos os oceanos se evapora para a atmosfera? Acontece que esta mesma quantidade de água é reposta diretamente nos oceanos através das chuvas ou indiretamente através da precipitação na crosta terrestre, onde é transportada até aos mares através de efluentes de água doce. Apesar dos oceanos serem eles próprios 96,5% de água e só apenas 3,5% sais dissolvidos, partículas orgânicas e gases, a verdade é que estes 3,5% fazem uma grande diferença para os habitantes da Terra, nomeadamente para a sociedade humana. Sem água doce, a nossa civilização não existiria tal como a conhecemos e sem essa água, a nossa civilização extinguir-se-ia. Neste contexto, os oceanos são, indiretamente, um dos mais importantes reguladores da história das sociedades humanas, dos seus sucessos e dos seus declínios. A água pertence aos oceanos e no seu ciclo passa pelos rios, pelos lagos e fertiliza as superfícies, montanhas e vales, passa pelas nossas torneiras, alimenta a agricultura e a pecuária, permite a produção de alimentos na componente terrestre do nosso planeta e preenche 70% do nosso corpo de mamíferos terrestres. A importância da água nos seus diferentes estados é imensurável. A humanidade tem alcançado inúmeras conquistas e progressos à sua custa. No entanto, o ser humano nem sempre, ou quase nunca, se dá conta da necessidade de preservação desse bem tão precioso na manutenção da vida no planeta. A qualidade e a disponibilidade da água têm grande impacto nas vidas humanas e na dinâmica ecológica que, quando desequilibrada, poderá levar ao mau funcionamento dos ecossistemas. É urgente uma mudança, não apenas de mentalidade, mas também de atitude em relação ao uso da água. O uso responsável do recurso
depende de uma cooperação e coordenação entre todos a nível global, assim como, e não menos importante, de uma governação responsável a todos os níveis, regional, nacional e internacional. É essencial a manutenção da qualidade dos bens e serviços fornecidos pelos ecossistemas aquáticos, quer os de água doce, como os marinhos e os costeiros, uma vez que se revestem de grande importância para a qualidade de vida das nossas populações. Como 70% do planeta Terra é composto por água e cerca de 97% de toda a água existente na Terra está nos oceanos, é fundamental uma postura colaborativa e séria no desenvolvimento das economias ligadas à água, nomeadamente a economia azul. São objetivos do presente Governo Constitucional promover a resiliência das atividades ligadas ao mar através de uma boa governação e adequado planeamento, promovendo a intervenção e a participação de agentes interessados. São ainda diretrizes do Governo aprofundar o relacionamento com a indústria, as universidades e os centros de investigação, reforçar os clusters empresariais e tecnológicos e identificar novas oportunidades na economia azul numa base de sustentabilidade ambiental. A importância de manter os ecossistemas aquáticos em boas condições é imperativa, quer pela necessidade de fornecimento de alimento de bem-estar, assim como de compostos farmacêuticos, entre outros serviços. Questiona-se então, terão as pessoas água suficiente e de qualidade para viver no futuro? Dois grandes fatores estão a levar-nos para um futuro sequioso: aumento da população e as alterações climáticas. Estima-se que cerca de 47% da população mundial experienciará a escassez da água em 2030. Recentemente, celebrou-se o Dia Mundial da Água e a ocasião não poderia ter sido mais apropriada para nos dar a oportunidade de repensar prioridades e retirar algumas lições. Sem água, o nosso tempo de vida seria de 14 dias. Toda a existência depende estreitamente de um único e esgotável recurso. No momento em que todos nos sentimos vulneráveis e surpreendentemente dependentes de mais sistemas externos do que imaginávamos, a vida recorda-nos o que nos torna humanos e onde devemos, provavelmente, concentrar a nossa atenção. Apenas cerca de 3% da água da Terra é água doce e apenas 0,1% da mesma é acessível aos seres humanos, enquanto todos os seres humanos precisam dela sobreviverem. Esta é a razão pela qual, em 2010, as Nações Unidas reconheceram oficialmente o acesso à água potável segura como um direito humano, básico e universal, constituindo-se como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Agora que o mundo inteiro está a sofrer os efeitos de uma grande crise de saúde pública, temos a oportunidade de reavaliar algumas das nossas escolhas. A Covid-19 transformou a vida cotidiana de forma tão significativa que os efeitos já são visíveis de espaço, mostrando-nos que a mudança é possível e que os resultados são tangíveis. Está a ensinar-nos ainda, entre outras coisas, que o nosso anseio pela criação e desenvolvimento não deve resultar na destruição do nosso planeta. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas dedica 2 dos seus 17 objetivos à temática da água, água doce e oceanos. Existindo uma interdependência entre os dois, uma
clara evidência que, assegurando a qualidade de um, terá fortes impactos positivos e negativos no outro. Ainda é possível entrar numa nova rota de mudança e garantir um futuro da humanidade próspero e saudável, e particularmente sustentável, assegurando medidas de ajuste social e recuperação económica na fase pós-pandémica que se avizinha, tendo em conta o bom estado e a resiliência dos recursos naturais e dos ecossistemas de suporte. Por fim, permita-me recordar que de todas as energias sustentáveis que imaginamos, a maior esperança está no hidrogênio, e a maior massa de hidrogênio disponível para a produção de energia está na molécula de água do mar. Obrigado e lavem bem as mãos, mas não desperdicem água.